O marketing esportivo no país está longe do ideal. O marketing dos clubes tem a função de buscar recursos por meio de patrocínios ou licenciamentos, que poderiam ser trabalhados para valorizar os produtos, ter maior diversificação e faturar em mais segmentos. O objetivo do nosso TCC é fazer com que as pessoas percebam que o futebol não são só os jogadores correndo atrás de uma bola em campo, que vai muito além disso. Existe todo um planejamento envolvendo todas as outras áreas, e principalmente o marketing para a divulgação da imagem do clube e, consequentemente, ganhar dinheiro com a marca. A metodologia usada nesse TCC foi a pesquisa de campo pelo Google Forms. A história do marketing é tão antiga quanto a própria história da civilização, mas essa ação não era nem conhecida por este nome ainda. Mas o fato é que desde que surgiram as primeiras relações comerciais, o homem entendeu que, sem uma boa dose de atitude, dificilmente ele atingiria seus objetivos. Embora essa essência do marketing tenha prevalecido, o mundo e as pessoas mudaram, e também essa atividade precisou adaptar suas estratégias. O homem, então, precisou desenvolver suas habilidades de persuasão para convencer os demais sobre a importância e a utilidade de seus produtos. Aliás, na Antiguidade Clássica, há registro de que os chamados pregoeiros eram marqueteiros de profissão, vendendo produtos e escravos por onde passavam. Depois, com as grandes navegações, surgiram as moedas e as relações comerciais se intensificaram e ficaram mais complexas. Já em 1455, o surgimento da impressora de Gutenberg foi um grande marco para a imprensa. A partir de então, era possível imprimir em larga escala materiais que antes eram escritos à mão. Anos depois, começaram a ser produzidos anúncios impressos, mas foi depois da primeira Revolução Industrial que o conceito de marketing, tal qual conhecemos hoje, começa a tomar forma, porque após a Revolução Industrial, tudo que era fabricado era vendido. Afinal, eram tempos de produção em massa como nunca visto antes. Com isso, começava a nascer também a grande mídia, e os comerciantes precisavam aprender novas maneiras de divulgar os seus produtos para não ficarem para trás. Referências do marketing. Philip Kotler. Philip Kotler é conhecido como o pai do marketing, sendo um dos profissionais de maior referência desse mercado. Kotler nasceu em Chicago, nos Estados Unidos. Em 1962, tornou-se professor universitário e, após 5 anos, publicou Administração de Marketing, que é considerada a Bíblia do Marketing. Também é criador do conceito dos 4 P's do Marketing e o Marketing 3.0, que relata mudanças que ocorreram no mercado, tais como comportamento do cliente e mudanças no perfil de compras. Ele ocupa a cadeira de Marketing Internacional de Northwestern desde 1988. Seth Godin. A trajetória de Godin iniciou-se em 1995, com uma das primeiras companhias de marketing digital, conhecida como Yoyodyne, atualmente sendo propriedade do Yahoo. Mark Benioff. Mark Benioff é conhecido como o pai das indústrias de software, sendo responsável pela criação de armazenamento em nuvem. Gary Vaynerchuk é um dos principais especialistas e referências do segmento de estratégias ligadas às redes sociais. Suas lições podem ser acompanhadas em tempo real, onde demonstra suas habilidades de atração de público em seus próprios trabalhos. Al Iris Rice e Jack Trout. Al e Jack atuam há mais de 40 anos e lançaram a obra denominada As 22 Consagradas Leis do Marketing, onde apresentam regras fundamentais que as empresas precisam seguir para obter sucesso no marketing. Vitor Peçanha. Vitor Peçanha é cofundador da Rock Content, que se tornou a maior empresa de marketing de conteúdo da América Latina, sendo um dos mais influentes no marketing da atualidade brasileira. O que é o marketing? Marketing é considerado um conjunto de atividades que visa entender e atender às necessidades do cliente. Na área de marketing, prefere-se o termo cliente aos termos consumidor, comprador e usuário. Por cliente, no entanto, estamos tratando de todos os estágios do processo de compra e de relacionamento, desde o cliente prospect até o ex-cliente, incluindo todas as etapas intermediárias nesse relacionamento. O objetivo do marketing é entender tão bem o cliente que ele se torne cliente de uma empresa para sempre. Para fidelizar o cliente, é preciso que a empresa o conheça bem, seus hábitos, medos, anseios e etc. O profissional de marketing pode atuar em diversas frentes, desde o planejamento até o relacionamento com os clientes. Em muitas empresas, a área de vendas responde às necessidades do marketing, executando as atividades de venda que fazem parte do ciclo de relacionamento com os clientes.
Em outras empresas, a área de marketing dá suporte para outra área, a área de vendas, atuando nos processos de suporte para as atividades comerciais. Por isso, hoje, existem diferentes perfis de marketing, como o marketing orientado a vendas, o marketing orientado ao relacionamento e o marketing orientado à marca. Segundo Philip Kotler, o marketing é o processo social por meio do qual pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo que necessitam e que desejam com a criação, a oferta e a livre negociação de produtos e serviços de valor com outros. Segundo a American Marketing Association, marketing é o processo de planejamento e execução, desde a concepção, preço, promoção e distribuição de ideias, mercadorias e serviços para criar trocas que satisfaçam os objetivos individuais e organizacionais. Os 4 P's do marketing, conhecido também como mix de marketing, são os 4 principais pilares básicos de qualquer estratégia, sendo eles produto, preço, prazo e promoção. Produto é o que a empresa vai te oferecer em troca de um negócio. Ele deve sempre passar por uma pesquisa de equipe para definir e entender as características dele. Essas pesquisas têm como objetivo principal saber a necessidade, a função e como utilizar o produto. O preço, como o próprio nome diz, é o valor cobrado sobre o produto ou serviço, e ele diz muito sobre a percepção da marca pelo seu público. A praça significa placement, traduzindo livre para a nossa área, sendo entendido como a colocação no mercado ou em como o cliente vai chegar a você em busca daquele seu produto. A promoção é como você vai promover a marca no mercado, trazendo o seu serviço que é totalmente desconhecido no mercado para uma solução ao cliente. Ambientes de atuação do marketing são todas as forças externas ou internas de um mercado que afetam o negócio, ou seja, é tudo aquilo que influencia o marketing. Compreender esses fatores de influência ajuda na comunicação com o público e aumenta a chance de acertar os desejos do consumidor. Kotler, que é um dos pensadores do marketing, ele acreditava que existiam diversos agentes externos que afetavam a forma de como a administração do marketing seria feita. Os ambientes do marketing são fatores externos, que são os fatores de mercado, ou os internos, que são os da empresa que influenciam os negócios, e estão relacionados ao micro e macroambiente. Os fatores eles podem sofrer mudanças de acordo com o tempo, ou seja, a gente não tem o controle de todos os pontos que formam os ambientes, e nisso eles podem oferecer as ameaças ou oportunidades. Por isso, é importante que faça uma análise de ponto por ponto para que o objetivo ele seja alcançado através da melhor estratégia. Estratégia de marketing. A estratégia de marketing é um conjunto de ações que são propostas para divulgar e enaltecer um produto ou uma marca. No caso, ela contribui positivamente para a reputação e a credibilidade. O objetivo deles é colocar a organização em uma posição de destaque no mercado. E também os tipos de marketing na área de atuação. O marketing se tornou uma coisa muito ampla hoje em dia, né? E aparece em diversos casos diferentes. E por isso, ao surgir dos anos, surgiram outras formas de marketing. E também tem o marketing digital, que nos últimos anos cresceu muito com o avanço da tecnologia e pela facilidade de comprar em casa. As ferramentas bastante usadas por eles é a automação de marketing, o e-mail marketing e também o marketing de conteúdo. Também tem o marketing de multinível, que no caso, ou marketing de rede. Ela atrai os consumidores para que, criando uma rede de revendedores, assim, no caso são empresas de maquiagens como a Avon, a Jequiti, a Mary Kay. Eles atuam principalmente na área de varejo, catálogo ou ordem postal. O marketing de fidelização. A empresa foca em encantar o comprador, para que ele se torne um cliente fiel, e para conquistar eles oferecem promoções, descontos e vantagens na compra, para que eles continuem comprando na empresa e criem uma fidelidade entre a empresa e o cliente. Também tem o marketing de relacionamento, que assim como o nome já fala, né? Eles buscam manter um relacionamento com os clientes.
Eles utilizam a estratégia pós-venda, que é a principal característica desse tipo de marketing, e eles buscam um feedback com os clientes após a compra. Também tem o marketing de guerrilha, que no caso é bastante usado por pequenas empresas, que quer promover sua marca, produto ou serviço. Eles usam uma maneira convencional, eles investem pouco, mas usando um marketing forte, com bastante criatividade, para eles poder destacar o produto ou a empresa, no caso. Também tem o marketing offline, que é o marketing que tem como principal objetivo entrar no subconsciente de um cliente, para que eles possam comprar sempre na mesma loja ali. E é uma coisa que se torna meio repetitiva, porque começa a passar toda hora para entrar na sua cabeça. No caso, tem por rádio, TV, outdoor, pelo telemarketing também. Eles também utilizam carro de som, eventos. É só para eles lembrarem vocês, os clientes, no caso, a comprar ali, sempre ali. É uma mensagem no subconsciente mesmo. Tipos de demandas dos serviços. Para auxiliar no estudo de demanda de mercado, realizamos aqui uma compilação de dados nos quais pretendemos, de forma simples e objetiva, oferecer algumas informações sobre demandas, previsões e suas características. Para começar, falarei sobre demandas e seus conceitos. Demanda de mercado é o volume total que seria comprado por um grupo de clientes definido, em uma área geográfica definida, em período definido, em ambientes de marketing e sob um programa de marketing definido. Previsão de mercado. Fração da demanda de mercado total de um determinado produto, a qual se converterá efetivamente em vendas pela empresa, ou seja, as lojas e pontos de vendas. Potencial de mercado. É o limite a que se aproxima a demanda de mercado, na medida em que os gastos em marketing se tornam máximos. Segundo a American Marketing Association, é a oportunidade máxima de vendas de todos os vendedores de determinado tipo de produto ou serviço. É a capacidade máxima de vendas que a empresa atinge. Demanda da empresa. É o share da empresa na demanda de mercado total de um determinado período. E o share quer dizer a fração do mercado em que determinada empresa domina. A palavra share significa participação. Então, o share empresarial ou market share é a participação da empresa no mercado. O market share é utilizado para dizer o quanto uma empresa tem vantagens sobre a outra. Previsão de vendas da empresa. É o que a empresa espera vender numa determinada faixa de tempo. Geralmente são vendas mensais, tendo como base uma linha de demandas contínua da empresa. Cota de vendas. É a meta de vendas estabelecidas para uma determinada linha de produtos, uma unidade da empresa ou um representante de vendas. Tem por objetivo estabelecer alvos e estimular o esforço de vendas. Conceito de futebol. O futebol também é conhecido por soccer nos Estados Unidos e vem do inglês football. É um desporto que coloca duas equipes que são formadas por 11 jogadores cada, que são os 10 jogadores de campo e um guarda-redes, que popularmente é mais conhecido como goleiro, para se confrontarem. O objetivo é fazer entrar a bola na área da equipe adversária, respeitando uma série de regras. O campo é retangular e é coberto de grama, algumas podem ser sintéticas ou um pouco de cada. Apresenta 105 metros de comprimento por 68 metros de largura, que é uma padrão que é exigido pela FIFA. As duas equipes são compostas por 11 jogadores, disputam uma partida em que o objetivo é marcar o máximo de gols possíveis. Jogadas violentas podem ser punidas com cartão amarelo, que é
para servir como advertência, e vermelho no caso se o juiz vai querer expulsar o jogador. E somente o goleiro pode usar as mãos durante a partida. Faltas que são cometidas dentro da área são punidas com a marcação de pênalti, cobrança feita de uma marca que fica a 11 metros do gol. As partidas geralmente duram 90 minutos, divididas em 2 tempos de 45, e as pausas são repostas com acréscimos que são determinados pelo árbitro da partida. Em algumas eliminatórias, que são mais conhecidas como mata-mata, se o jogo estiver empatado, é realizada a prorrogação, que é composta por 35 minutos, que é dividido em 2 tempos de 15. Caso a disputa permaneça empatada, haverá cobrança de pênalti para a definição do vencedor. O futebol é o esporte mais populoso do mundo e que movimenta bilhões e bilhões todos os anos. Por conta disso, é algo de interesse político e econômico. De acordo com dados divulgados pela FIFA, o futebol é um esporte tão importante para a economia mundial que há mais de 270 milhões de pessoas envolvidas nele, direta ou indiretamente. Com isso, compreendam-se árbitros, jogadores, treinadores, assistentes, massagistas e entre outros. Eu vou dar continuidade com a história do futebol. O futebol nasceu na Inglaterra em 1863, com a Football Association. Atualmente, quem rege as regras é a Federação Internacional de Futebol, mais conhecido como FIFA. O conceito desse esporte foi enviado pelos italianos na Inglaterra. Também houve registro desse esporte semelhante ao futebol na Grécia, Japão, Egito e também na Roma Antiga. No entanto, uma característica desses esportes antigos era a presença de violência. Tamanha violência que para a conquista da vitória valia de tudo. Como também, forma de celebração era a execução do inimigo. Exemplo na China, onde decapitava a cabeça do inimigo. De 4 em 4 anos, a FIFA organiza uma Copa do Mundo, que reúne as melhores seleções, e esse evento é conhecido como o evento que reúne a maior quantidade de telespectadores no mundo. Há também competições nacionais, as quais ocorrem dentro de cada país, tendo times de cada estado competindo entre si. Aqui no Brasil, é conhecido como Campeonato Brasileiro. O futebol no Brasil. Ele chegou ao país no final do século XIX por Charles Miller, paulista que retornou da Inglaterra em 1894 e trouxe consigo diversos artigos, como uniformes, bolas e um livro com as regras estabelecidas. Por isso ele é considerado o pai do esporte no Brasil. O futebol ele se popularizou rapidamente na sociedade. Primeiro, ele foi de forma elitizada, restrito apenas à aristocracia brasileira. Com o crescimento urbano, ele foi se popularizando nas camadas populares e também organizando os clubes de futebol. 100 anos desde que ele chegou ao Brasil, o país se transformou em uma grande potência no esporte. A seleção brasileira possui 5 títulos mundiais, sendo de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002, e os clubes brasileiros possuem 10 títulos mundiais entre os intercontinentais e mundial de clubes e 18 títulos sul-americanos, considerando a Copa Libertadores da América. Profissionalização do futebol. A década de 1930 marcou o momento do reconhecimento oficial da profissionalização do futebol no Brasil. Foi nesse período que o futebol ganhou maior expressão e deixou de ser apenas lazer, permitindo que uma minoria ganhasse a vida através dele. Antes da profissionalização, os jogadores eram pagos de maneira informal para se dedicar apenas ao futebol. Esse período ficou conhecido como amadorismo marrom e se caracterizava pela briga entre amadoristas e profissionalistas. A briga entre amadoristas e profissionalistas era a seguinte: para os amadoristas, o futebol devia ser praticado apenas por hobby. Para garantir o amadorismo, eram realizadas buscas para confirmar que os jogadores tinham outra profissão e eram remunerados por ela. Caso não fosse confirmado outra profissão, o jogador era retirado do campeonato. Para driblar essas buscas, os clubes ajudavam seus jogadores a procurarem empregos, na qual não precisariam trabalhar realmente, mas eram registrados, com a intenção que passassem o tempo do suposto trabalho treinando. A necessidade de profissionalização
foi surgindo juntamente com o prazer de ver o time jogar cada vez melhor, não se contentando com o amadorismo. Além disso, os próprios atletas não se contentavam com a situação de jogar como profissional, mas não ser um profissional, o que contribuiu cada vez mais à necessidade do esporte se profissionalizar. O que é marketing esportivo? Atualmente, o marketing ganhou várias participações em muitas áreas do comércio e do mercado. No meio dos esportes também não é diferente. As marcas e times esportivos vêm cada vez tomando espaço no mercado com as ampliações de redes, franquias, patrocínio e até mesmo colaboração social. E o marketing está presente em todas essas áreas de atuação, mas, porém, o marketing dá uma visão profissional da marca para o mercado, aproveitando totalmente todas as oportunidades que lhes são dadas, contribuindo sempre para o desenvolvimento da marca dentro do meio esportivo e também por fora dele. O marketing esportivo é uma espécie de ramificação do marketing e sua finalidade é gerar negócio e chamar clientes para as lojas e empresas que estão dentro do comércio esportivo. E para essas empresas terem uma publicidade que alcance um grande público, utilizam de meios influentes, como por exemplo clubes, jogadores, atletas, personalidades fortes no mundo e influentes dentro dos esportes, eventos e temporadas. Veremos em vários casos patrocinadores de diversos times, sendo eles de basquete, futebol, vôlei, etc. Patrocinadores de jogadores ou até mesmo só com uma participação dessas figuras influentes do esporte em algum comércio ou publicidade da própria marca. Utilizando o marketing de maneira correta, as empresas poderão passar perfeitamente para os seus clientes quais são os valores do esporte, passar a mensagem de superação que pode acontecer, trabalho em equipe, liderança e entre outros, reforçando a ideia de que a marca também tem os mesmos valores dentro da vida corporativa. Afinal, total, a empresa preza pelo trabalho em equipe, superação de metas e liderança. Quando o profissional de marketing esportivo vai criar publicidade, ele utiliza muitas características mais fortes do esporte, como a paixão, a competição e a competição entre times e torcedores, conhecido como rivalidade. Em muitos comerciais, vemos atletas treinando ou os times entrando em campo e a marca utiliza isso como uma forte ferramenta de comunicação para alcançar o público e vender os produtos e serviços daquela organização. Um dos principais investimentos no marketing esportivo, principalmente no Brasil, são as marcas colocadas e estampadas nas camisetas dos times. Obviamente, após a empresa patrocinar os jogadores e os times, ela se relaciona diretamente com os resultados individuais do atleta e do time como um todo, ou seja, os resultados positivos e conquistas dos atletas trazem uma imagem muito positiva para a marca, que é isso que ela deseja. O marketing esportivo é usado principalmente para aumentar a popularidade da marca e promover ela dentro do mercado e também trazer as pessoas para o meio do esporte, influenciar as pessoas a se ligarem a esse estilo de vida. Quais são as principais tendências do marketing esportivo? Assim como os outros setores de marketing esportivo se vale de tendências que ajudam a guiar decisões e desenvolver campanhas cada vez mais eficazes. Confiram alguns a seguir. Promoção aos atletas e equipes femininas. O número de torcedores e apaixonados por esporte cresceu bastante nos últimos anos, e esse é um fato que não pode ser ignorado pelo universo publicitário. Sendo assim, incluir as mulheres em ações de marketing esportivo é algo inevitável, correspondendo a uma das principais tendências do momento. Atualmente nos deparamos cada vez mais com atletas femininas embaixadoras de grandes marcas. Isso começou com as estrelas do tênis, como Maria Sharapova e Serena Williams, e hoje já atinge novos âmbitos como o futebol. Fortalecimento dos programas de sócio-torcedor. Por terem passado por um período de estagnação, os programas de sócio-torcedor vêm sendo fortalecidos e hoje são uma das principais tendências do marketing esportivo. A associação com causas sociais. O esporte é algo que vai além dos limites do campo, das quadras, piscinas, arenas e demais meios onde é praticado. Nesse sentido, torna-se cada vez maior a importância dos atletas e entidades do meio esportivo. Realidade virtual. A realidade virtual é definitivamente uma ferramenta revolucionária para a indústria publicitária. Isso porque, em vez de interromper as pessoas com uma chuva de anúncios, os profissionais de marketing conseguem oferecer experiências interativas que despertam a atenção e interesse do consumidor.
Na Copa do Mundo da FIFA de 2014, por exemplo, a Coca-Cola promoveu uma ação na qual os participantes entravam em uma réplica do vestiário do estádio do Maracanã, que foi o estádio da final, e em seguida eram transportados para o campo por meio da realidade virtual, onde jogavam uma partida sem ao menos se levantarem de seus assentos. Redes sociais. Que as redes sociais são uma das grandes aliadas do marketing digital, não há sombra de dúvidas, contudo saiba que elas são também excelentes ferramentas para o marketing esportivo. Os clubes vêm investindo cada vez mais pesado no mundo de oportunidades fornecido pelas redes. Visando entrar nesse mercado publicitário, passam a comercializar espaços em suas postagens e transmissões ao vivo. Assim geram mais receita, conteúdo, engajamento e aumentam a interação com o torcedor. Casos em que o marketing no futebol teve sucesso. Jogadores de futebol deixaram de ser há muito tempo apenas atletas e extrapolam as barreiras do futebol. Hoje são celebridades com milhares de seguidores nas redes sociais e com o poder de influenciar muita gente. Então, por que não lançar suas marcas próprias para todo esse público? Alguns deles perceberam esse potencial e estão bombando com sua legião de fãs. Um exemplo é o meia Douglas, ex-Grêmio e Corinthians, que entrou para o mundo dos negócios e apostou em produtos que vão de creme de barbear a cerveja. Em uma entrevista, ele assumiu que, com todo o potencial, ele nunca pensou em lançar um produto, mesmo a barba sendo seu charme. Mas existem também os casos em que o marketing falhou. A social media do Atlético de Goiás publicou no Twitter: "Obrigado aos 1.744 torcedores que vieram hoje ao estádio Serra Dourada. A renda foi de R$ 14.380. Dá para pagar o salário do estagiário do Twitter." Essa publicação passou uma imagem muito ruim do time, desmerecendo e menosprezando os torcedores que compareceram ao jogo. Considerações finais. Podemos finalizar e concluir que o marketing é um conjunto de atividades que visa entender e atender às necessidades do cliente e dá suporte para outras áreas, como as de vendas. Possuímos diversos tipos de marketing, desde o digital ao multinível, entre outros. O marketing voltado ao futebol, ao qual o tema foi escolhido, é o marketing com finalidade de gerar negócios e atrair clientes para empresas e lojas que adentram o comércio esportivo. Ao estudar e entender como o marketing age no futebol brasileiro, podemos ver que tem times que perdem milhões e ficam no vermelho por não terem um bom departamento de marketing, e outros que usam o marketing a seu favor para faturar mais do que o previsto e ter um bom lucro, conseguindo ter uma saúde financeira estável, mas não só isso. Os times que sabem usar o marketing a seu favor atraem mais torcedores, aumentam sua torcida e sempre garantindo que o estádio estará lotado em dias de jogo.